Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, na nossa segunda parte, essa é a segunda parte da segunda parte, então nós vamos ver algumas características, tá, dos núcleos celulares sob certas condições, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, tá? Então, essa eu vou ler porque é importante. As mudanças morfológicas do câncer afetam a forma do núcleo, sua composição, comportamento do envelope nuclear. Então, já vou deixar de início a pergunta: blasto normal é igual a blasto leucêmico? Tá? Na nossa primeira parte, né, do nosso primeiro vídeo, eu deixei lá a pergunta: blasto é bom ter blasto? Né? Então tá, tem que começar por aí. Então vou fazer de novo, deixar a pergunta no ar de novo. Blasto normal, blasto fisiológico, da medula fisiológica, é igual a um blasto leucêmico? Então, por quê? Olha o que está escrito aqui, vou ler de novo pela importância. Mudanças morfológicas do câncer afetam a forma do núcleo, composição e comportamento. Tá? Então agora as coisas estão diferente, elas estão sob um outro patamar, certo? Então, variação de tamanho nuclear, variação de forma nuclear. Por quê? Porque, como a gente viu na primeira parte desse encontro aqui, aquelas proteínas que cuidam, entre aspas, da minha forma, da quantidade de DNA, de como esse DNA está estruturado, as minhas interações com a membrana, isso aí se perdeu. Tá? Isso aí se perdeu. Então, as coisas se modificaram e se modificaram bastante. Tá? Então, quer dizer, a célula está vivendo um outro ambiente. Tá? Seu ambiente interno mudou, certo? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Então, olha aqui, ó, morfologia do núcleo e tamanho nuclear são usados clinicamente para diagnóstico de câncer. E é o que a gente faz todo dia fazendo hemograma. Né? Então, agora essa célula. Ah, mas como é que eu vou saber que se esse paciente está com leucemia ou não, ou se esse paciente tem mielodisplasia, não sei. Então, não, talvez a gente não vá saber. Agora, nós temos que entender que essas células que nós estamos vendo agora, elas não são, vamos dizer assim, de características fisiológicas, de características normais. Portanto, existe alguma coisa acontecendo aí, certo? Então, quero deixar isso aí bem claro, tá? Bom, o que que acontece quando existe presença de vírus, tá? Então, os vírus podem alterar, vamos dizer assim, de forma importante o núcleo da célula. Tá? Por quê? Porque eles precisam do núcleo, né? Então eles têm que entrar lá dentro e isso vai mudar toda a estrutura do núcleo, certo? Então, muito provavelmente esse núcleo vai crescer, certo? Então, essa morfologia mudou completamente, tá? Então, isso é uma característica bem importante dos vírus, tá? Eu quero chamar a atenção de uma outra, deixa eu voltar aqui, tá? Que o que que acontece? Ah, eu posso ter interferência na divisão celular, certo? Eu vou ter diferença aí, uma coisa que é importante, a relação núcleo-citoplasma mudou completamente. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente, tá? Então, por isso que eu quero dizer assim, ó, quando o paciente está com câncer, e veja assim, ó, eu falei câncer, não falei leucemia, tá? Eu estou falando no geral. Tá? Ah, mas as células que a gente observa são as células obviamente, de patologias do sangue, tá? Então vamos lá, leucemia, mielodisplasia, enfim, certo? Tá? Então essas características continuam iguais, né? Então vou fazer, acho que pela quarta vez, o blasto leucêmico é igual a um blasto fisiológico? Tá? Então, essas coisas têm que ficar bem claras para nós. Por que, que todo blasto é leucemia? Não, todo blasto não é leucemia. Calma, em que ambiente eu estou falando? De que paciente eu estou falando? Certo? E aqui, uma outra coisa que eu não poderia deixar de colocar é quando o paciente está fazendo tratamento com certos tipos, né, de medicações ou certo tipo de, vamos dizer assim, de um conjunto, né, de medicações para certos tratamentos, tá? Então isso é uma coisa que influencia muito, 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 tá? O que que a gente está, em que a gente está trabalhando. E um deles
certo? Muito utilizado em outros tipos de câncer, né? Principalmente quando uma aplasia da medula importante em função do tratamento desse câncer, tá? Então, sobra para a medula, tá? Então é secundário o negócio, certo? Então, a utilização de estimulador de colônia, tá? De granulócito, certo? Isso aí é super, super importante. Então, eu trouxe aqui algumas formas, tá? Que são bem importantes, fáceis de localizar. Primeiro, a célula ovoide, certo? Célula alongada e bleb, tá? Pode ter isso em neutrófilo? Sim, mas pode ter isso no bastão, pode ter isso em qualquer lugar, tá? Certo? Então, não está escrito aqui a célula, tá? Está escrito assim, a célula no geral. Agora, não está dizendo que é só no segmentado ou só no bastão. Não, eu posso encontrar isso na linhagem, tá? Então, outra coisa, citoplasma, granulação primária abundante. Isso é uma das primeiras coisas que acontece quando os pacientes recebem estimulador de colônia, tá? E aí não tem nada a ver com granulação tóxica, que de tóxica não tem nada, né? Mas tudo bem, tá? Então, assim, ó, certo? Então, eu vou ter que descrever isso aí de uma outra forma. Mais tarde a gente conversa, tá? Depois, polarização de grânulos. Sim, tá? Eles podem ficar tudo num lado só, ou mais de um lado e menos de um outro, tá? Isso aí é super, super comum também, tá? Núcleo, polarização, vejam, agora o núcleo segmentado, né? Nosso encontro anterior, o núcleo segmentado pode estar de um lado, ou eu tenho um bastão que está lá, o núcleo está esnucado lá em cima, por exemplo, tá? E, ao contrário também, em função de eu ter que fazer muita mitose muito rápido, né? O nome já diz estimulador de colônia, eu posso vir hipersegmentado, tá? Eu venho hipersegmentado. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque isso aqui são coisas super comuns, isso acontece praticamente com todos os pacientes que recebem, não necessariamente seja dose dependente, tá? Não necessariamente, é mais qualitativo do que quantitativo. Evidente que se a dose for maior, isso aqui vai acontecer mais rápido e mais intenso. Então, tudo isso que está escrito aqui são coisas importantes que acontecem quando o paciente recebe estimulador de colônia, tá? Depois, quimioterápicos, tá? Então, isso aí a gente está acostumado, tá? Hipersegmentação, certo? Furo em cromatina, isso aí a gente vê super fácil, né? Depois, perda de estrutura nuclear, isso aí tá meio tem, vamos dizer assim, um monócito, tá com um pedaço de núcleo lá num canto, ligado por uma cromatina bem fininha, né? Então, assim, isso pode acontecer, isso é muito, muito comum em paciente que recebe quimioterapia no geral. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Então, isso aqui é bem, bem, bem importante que a gente reconheça, certo? E aqui, ó, corticoide, tá? Isso aí não tem quem não esteja tomando, tá? Então, assim, ó, e principalmente no hospital. Então, olha a lista que tem aqui, tá? Eu não vou ler um por um, mas quero só chamar a atenção de algumas coisas aqui, ó. Corpúsculo de Barr, tipo, né? Hipossegmentação e pode ter hipersegmentação, tá? Certo? Então, nos neutrófilos, isso aí é bem, bem, bem importante. Nos eosinófilos, muitas coisas disso podem acontecer, certo? Tá? Então, assim, o pseudo-Pelger em eosinófilos é mais difícil, né, da gente caracterizar. Pode, não está proibido, tá? Depois, e tudo isso aqui, ó, grânulos basofílicos, então, no eosinófilo, ele sente mais do que, por exemplo, o neutrófilo. Mas a gente, né, entre aspas, cuidando da expressão, se liga mais nos neutrófilos. Então, isso pode acontecer com quem toma corticoide. Basófilo, desgranulação, monócito, pseudopelger, tá? Também pode acontecer. Então, isso aí é bem, bem, bem importante para, né, para quem utiliza corticoide. Comecem a observar que vocês vão ver, tá? Então, basicamente assim, ó, o que está acontecendo com a célula, com o núcleo da célula? Eu preciso que o núcleo da célula, tá,
ele, vamos dizer assim, se adapte, essa é a palavra legal, ele se adapte em função da atividade da célula, então a atividade tem a ver com a fase em que eu estou e pelo ambiente que se encontra, isso é fundamental. E aqui a gente pode até abrir o ambiente externo e o ambiente interno, tá? Isso vai atrapalhar bastante o quê? Vamos dizer assim, a minha função. Então, impactar na expressão gênica, tá? E como eu tenho sempre falado, certo? Por último, então, imaginem o espermatozoide, tá? Então, façam essa comparação, certo? Então, ficamos por aqui. O que é a ideia aqui? Os fatores que fazem o núcleo mudar, tá? Então, vírus, que a gente viu ali bem importante, e medicação. Dentro da medicação, os corticoides, né? Os nossos famosíssimos corticoides, tá? Então a gente tem que ficar prestando atenção nisso, que isso pode ocorrer, e isso não tem nada a ver com patologia, tá? Isso, a célula sofreu isso em função de um tratamento, tá bom? Obrigado, então, depois a gente continua.